Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Renata e vamos hoje encerrar a nossa semana 4 de matemática do PET 3, tá? Nós vamos encerrar e vamos aprender sobre ângulo central e ângulo inscrito. Na aula passada a gente aprendeu sobre ângulos e hoje nós vamos falar sobre ângulo central e ângulo inscrito na circunferência, tá? Então vamos lá, prestem bastante atenção para não ficar nenhuma dúvida. O que é ângulo central? Ângulo central é aquele que possui o vértice no centro da circunferência. Então aqui ó, tá a circunferência aqui, não tá? Esse daqui é o centro da circunferência. No centro da circunferência, traçou duas semirretas, né? Cortando a circunferência em um ponto. Então, essa semirreta está cortando a circunferência no ponto A e essa semirreta está cortando a circunferência no ponto B. As duas semirretas saíram do centro. Então, o vértice é o centro. O vértice dessas semirretas é o centro da circunferência. Então, esse ângulo que as duas semirretas formaram, a gente chama de ângulo central. Por quê? Porque o vértice da semirreta saiu do centro, certo? Do centro da circunferência. Então, a gente fala que esse ângulo aqui é o ângulo central, tá? Aqui a gente chamou aqui esse ângulo de ângulo alfa. Então, o ângulo alfa é igual a não é A ou a B não, viu, gente? Desculpa, tá errado aqui. É ACB, tá? É ACB, esse ângulo. Então, no lugar do O aqui seria o C, tá? Então, o que é o ângulo central? A gente vai ter que aprender o conceito de ângulo central. Ângulo central é aquele que possui o vértice no centro da circunferência. Então, aqui eu tenho a circunferência. Toda circunferência tem um centro. Lembra quando vocês vão desenhar uma circunferência? Vocês já desenharam a circunferência, pegaram o compasso para desenhar a circunferência? Aí, para desenhar a circunferência, a gente coloca o compasso aqui, num pontinho, e vai rodando com a outra ponta do compasso, desenhando a circunferência, não é? Então, aqui é o centro da circunferência. Então, esse centro da circunferência, ele é o vértice das semirretas, das duas semirretas que formaram o ângulo. Então, como o centro da circunferência ele é o vértice das duas semirretas que formaram o ângulo, então a gente fala que esse ângulo aqui ele é chamado de ângulo central, tá? As características desse ângulo são o vértice indicado pela letra C, né, que é o centro da circunferência, coincidente com o centro da circunferência. Então, o vértice coincide com o centro da circunferência. Os lados determinam dois raios da circunferência. Vocês lembram o que é raio? O raio é a semirreta que sai do centro, é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Então, o raio é a distância do centro da circunferência até um ponto da circunferência, certo? Então, essa semirreta é um raio e essa semirreta é o outro raio, certo? Então, o que é o raio? O raio é a distância do centro até um ponto da circunferência, tá? Então, os lados determinam dois raios da circunferência, são eles CA e CB. Então, aqui é o raio, tá? CA e CB. O ângulo central e o arco determinado por ele têm a mesma medida. Então, aqui, olha, aqui está o ângulo central e aqui está o arco determinado pelo ângulo central, ó. O arco correspondente ao ângulo central. Então, esse ângulo com esse arco, eles têm a mesma medida, tá? Então, aqui eu tenho outra circunferência aqui. Esse ângulo é um ângulo central, porque o vértice está no centro da circunferência. Então, esse arco aqui, que ele chamou de X, para achar o valor desse X, eu não tenho a medida desse arco. Eu quero achar o valor do X.
mas eu tenho um ângulo central. E esse arco corresponde ao ângulo central. Então, eu sei que o ângulo central tem a mesma medida do seu arco correspondente, certo? Então, o arco ele vai ter a mesma medida do ângulo. Então, se o ângulo é 80 graus, esse arco aqui, que mede x, ele também vale 80 graus, certo? Então, nesse caso, o x é igual a 80 graus, ou seja, a medida do arco é 80. Por quê? Porque o ângulo central mede 80 e eu sei que o arco que corresponde ao ângulo central, ele tem a mesma medida do ângulo central, certo? Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui. Aqui eu tenho uma circunferência, aqui o vértice está no centro da circunferência, certo? E eu quero saber a medida desse arco aqui, que é o arco correspondente ao ângulo central, certo? Então, olha, mas não, aqui eu quero saber a medida do x, né? É do x. Eu não tenho, aqui o x é esse arco que está de fora, que não corresponde ao ângulo central, tá? Então, aqui está falando que esse arco que está de fora, ele mede 280 graus, tá? Então, neste caso, x é igual a 280 graus, ou seja, a medida do arco é 280, esse arco verde aqui, tá? Se eu pedir a medida do arco que corresponde ao ângulo central, se esse mede 280, se esse arco aqui verde mede 280, esse daqui vai ser o que falta para completar a circunferência, não é? A circunferência toda não tem 360? Então, esse arco vermelho, que é correspondente ao ângulo central, ele vai ser o 360 menos os 280. Quanto que falta para iterar 360 aqui? Então, falta 80 graus, não é? Certo? Então, esse vai ser 80 graus, porque o que falta para iterar 360, tá? Ângulo inscrito. Ângulo inscrito é aquele cujo vértice pertence à circunferência. Então, vocês vão ter que saber distinguir a diferença do ângulo central com o ângulo inscrito. O ângulo central é aquele que o vértice coincide com o centro da circunferência, né? Agora, o ângulo inscrito é aquele cujo vértice pertence à circunferência. Ele é um ponto da circunferência aqui, ó, tá? É aquele que o vértice é um ponto da circunferência. Então, tem um ponto aqui da circunferência. Desse ponto, eu traço duas semirretas, uma para cada lado, certo? Duas semirretas. E o ângulo formado por essa semirreta é o ângulo inscrito, tá? Por essas duas semirretas é o ângulo inscrito. Então, a diferença do ângulo central com o ângulo inscrito é que o ângulo central, o vértice é o centro da circunferência. E o ângulo inscrito, o vértice é um ponto da circunferência. Ele pertence à circunferência, tá? Ele é um ponto que está sobre a circunferência. As características desse ângulo são: o vértice, indicado pela letra V, aqui a gente indicou pela letra V, é um ponto da circunferência. Então, ele é um ponto da circunferência. Ele está sobre a circunferência. Os lados determinam duas cordas na circunferência. São elas, essas cordas, VA e VB, tá? O arco correspondente não contém um vértice. Tá vendo? Esse arco correspondente, que corresponde ao ângulo inscrito, ele não contém o vértice, tá? E agora, olha, o ângulo inscrito tem a metade da medida do arco correspondente. Então, aqui me deu a medida do ângulo inscrito, que é 40. Por que eu sei que é um ângulo inscrito? Porque o vértice pertence à circunferência. O vértice é um ponto da circunferência, tá? Então, aqui deu a medida do ângulo inscrito, que é 40, e está falando que o ângulo inscrito tem a metade da medida do arco correspondente. Aqui está o arco correspondente ao ângulo inscrito. Se o ângulo inscrito é a metade do arco correspondente, então o arco correspondente é 2 vezes o ângulo inscrito, ou o dobro do ângulo inscrito. Então, se o ângulo inscrito é 40, esse arco correspondente é 2 vezes 40, que é 80 graus. Certo? Então, o x aqui, que é o arco correspondente, ele mede 80 graus, tá? Agora aqui, outro exemplo aqui, olha.
Aqui nós temos um ângulo inscrito. Por que eu sei que é um ângulo inscrito e não é um ângulo central? Porque o vértice pertence à circunferência. O vértice é um ponto da circunferência, né? O vértice é esse ponto aqui, ponto V, tá? E aqui eu tenho um ângulo inscrito e eu tenho um arco correspondente a esse ângulo inscrito que eu chamei de x. A medida do ângulo inscrito me deu que é 60 graus. Como que eu vou achar a medida desse arco correspondente que chamou de x? Eu sei que a medida do arco correspondente ao ângulo inscrito é o dobro do ângulo inscrito. Então, se o ângulo inscrito é 60 graus, esse arco aqui vai ser o dobro, 2 vezes 60, que vai ser 120, que mede 120. 2 vezes 60, 120. Então, 120 é a medida desse arco correspondente, tá? Ao ângulo inscrito. Então, o arco correspondente ao ângulo inscrito é o dobro, certo? É o dobro do ângulo inscrito. Diferente do ângulo central. O arco correspondente ao ângulo central ele é igual ao ângulo central. Agora, ao ângulo inscrito, ele é o dobro, tá? Então, isto são coisas que vocês vão ter que guardar. Saber a diferença do ângulo central do ângulo inscrito e a medida do arco correspondente ao ângulo central e a medida do arco correspondente ao ângulo inscrito, tá? Então, é guardar. O que é o ângulo central? É o ângulo que seu vértice coincide com o centro da circunferência, tá? E o arco correspondente ao ângulo central, ele é igual ao ângulo central. A medida do arco é igual à medida do ângulo central. Já no ângulo inscrito, o ângulo inscrito é aquele cujo vértice coincide com o ponto da circunferência. É um ponto da circunferência. Pertence à circunferência. É um ponto que está na circunferência, certo? E para achar a medida do arco que corresponde ao ângulo inscrito, é só fazer, eu sei que é o dobro do ângulo inscrito, tá? O arco correspondente ao ângulo inscrito é o dobro do ângulo, tá? Então, vamos lá para uns exemplos. Determine um ângulo central, sendo dado um ângulo inscrito em cada caso. Olha, aqui nós temos esse ângulo aqui, que é o ângulo central, certo? Deu aqui aqui deu o ângulo inscrito. Porque o ângulo inscrito ele mede quanto? 90 graus. Como que eu sei que esse é um ângulo inscrito? Porque, olha, o vértice é um ponto da circunferência, tá? É um ponto aqui sobre a circunferência, tá? Então, se eu tenho a medida do ângulo inscrito, esse arco aqui, ele corresponde ao ângulo inscrito, não é? A esse ângulo inscrito, não é? Então, se esse arco corresponde ao ângulo inscrito, a gente sabe que o arco que corresponde ao ângulo inscrito, ele é o dobro do ângulo inscrito. Então, esse arco é o dobro desse ângulo. Então, 2 vezes 90, o dobro de 90 é 2 vezes 90. 2 vezes 90 é 180, não é? Só que não está pedindo a medida desse arco, está pedindo determine um ângulo central. O ângulo central não é esse daqui, ó. Olha aqui o ponto C aqui. O vértice, aqui foi 2 semirretas, uma A e uma B para cá. Aqui nem precisa saber a medida desse arco para descobrir, olha. Já formou, eu tenho um ângulo raso aqui, tá vendo? Um ângulo de 180 graus. Mas se eu tenho a medida desse arco, que é 180, que a gente descobriu agora, esse arco também não corresponde ao ângulo central? E a medida do arco que corresponde ao ângulo central é igual à medida do ângulo central. Então, o ângulo central aqui é 180 graus, certo? Mas aqui nem precisava, porque a gente já tá vendo aqui, olha, um ângulo aqui, ó, tá vendo? Aqui tá o vértice. Foi uma semirreta para cima e uma semirreta para baixo. E aqui formou o ângulo, que é o ângulo raso aqui de 180 graus, certo? Então, a letra A gente já fez, 180 graus. Agora, vamos ver a letra B. Ó, vamos ver o que tá pedindo. Tá pedindo o ângulo central, tá? Aqui me deu a medida do ângulo inscrito. Ó, por que eu sei que é a medida do ângulo inscrito e não é a medida do ângulo central? Porque aqui o vértice é um ponto da circunferência, então o ângulo é inscrito. Aqui eu tenho o arco. Esse arco aqui, ele corresponde ao ângulo inscrito
E ele corresponde ao ângulo central também, tá vendo o ângulo central? O ângulo central é esse que chamou de x, né? Por que eu sei que é o ângulo central? Porque o vértice é o centro da circunferência, tá? Então, esse arco, ele é o mesmo arco do ângulo escrito e ele é o mesmo arco do ângulo central. Só que para eu saber a medida desse arco, eu sei a medida do ângulo escrito, não sei, que é 30 graus. E sei que o arco correspondente ao ângulo escrito, ele é o dobro do ângulo escrito. Então, se o ângulo escrito é de 30, o arco correspondente a ele vai ser 2 vezes 30, porque ele é o dobro, certo? Então, 2 vezes 30, eu vou colocar aqui, vou escrever aqui para vocês entenderem. Então, o arco correspondente ao ângulo escrito é igual a 2 vezes o ângulo escrito, que no caso aqui o ângulo escrito é 30, né? 2 vezes 30 graus. Então, o arco correspondente ao ângulo escrito é igual a 2 vezes 30. Então, o arco é igual a 2 vezes 30, 60. 60 graus, né? Então, esse arco aqui, ele mede 60 graus, certo? E ele é também correspondente ao ângulo central, certo? Então, eu quero achar a medida do ângulo central, que é o x aqui, que chamei de x. Então, se ele é correspondente ao ângulo central também, a gente sabe que o arco correspondente ao ângulo central tem a mesma medida que o ângulo central. Então, o x vai ser igual a 60, né? Então, o arco, vou escrever aqui para vocês guardarem, correspondente ao ângulo central tem, vou colocar mais para baixo, tem a mesma medida do ângulo central. Então, se o arco correspondente ao ângulo central tem a mesma medida que o ângulo central, então o ângulo central que eu chamei de x aqui, ele mede 60 graus também. Então, x é igual a 60 graus, certo? Então, a gente sabendo desses conceitos, gente, fica fácil, tá? Eu quero achar essa medida do ângulo central, que eu chamei de x. Eu não tenho a medida do ângulo central, mas eu tenho a medida do ângulo escrito, que é 30. Então, esse arco aqui, ele é o arco que corresponde ao ângulo escrito e ele é o mesmo arco que corresponde ao ângulo central, certo? Se eu tenho a medida do ângulo escrito, fica fácil achar a medida desse arco correspondente a ele. Porque o arco correspondente ao ângulo escrito, ele é o dobro da medida do ângulo escrito, certo? Então, o arco correspondente ao ângulo escrito é igual a 2 vezes o ângulo escrito, que é 30. 2 vezes 30, 60. Então, esse arco, ele mede 60 graus. Só que eu não quero a medida desse arco, eu quero a medida desse ângulo central que eu chamei de x. E a gente sabe que a medida do ângulo central é igual à medida do seu arco correspondente. Então, se o arco correspondente mede 60, o ângulo central que eu chamei de x também vai medir 60 graus, certo? Agora, vamos para outra atividade, atividade 1. Esse foi um exemplo, tá? Qual é o valor do ângulo A na circunferência a seguir? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo A, chamou de A minúsculo, tá? Toda vez que eu estou referindo a ângulo, o nome de ângulo é uma letra minúscula, tá pedindo o valor desse ângulo A na circunferência. E me deu aqui, o que foi me dado? Sempre quando perde um valor, a gente olha o que foi, qual que é o valor que eu tenho para facilitar, para eu achar o valor, né? Foi dada a medida aqui desse arco correspondente a ele, que é 120 graus, tá? Esse ângulo aqui, ele é um ângulo central ou ele é um ângulo inscrito? Ele é um ângulo inscrito. Por quê? Porque o vértice dele é um ponto da circunferência. Se ele fosse central, o vértice dele estaria aqui no centro da circunferência, tá? Mas não, o vértice dele é um ponto da circunferência. Então, se o vértice dele é um ponto da circunferência, ele é um ângulo inscrito.
Eu tenho o arco aqui do ângulo escrito, que é 120, não é? Eu sei que o arco do ângulo escrito, ele é o dobro do ângulo escrito. Então, se o arco é 120, o ângulo escrito vai ser, se ele é o dobro, o ângulo escrito, então vai ser a metade dele, não é? Então, o ângulo escrito vai ser, qual que é a metade de 120? 60, né? Metade de 120, 120 dividido por 2. Então, qual o número que eu... Ó, se o arco do ângulo escrito é o dobro, vale o dobro do ângulo escrito, então, ó, o arco no médio de 120, qual o número que eu multiplico por 2 que dá 120? 60, né? Então, esse ângulo A é igual a 60 graus. Opa, 60 graus. O ângulo A é letra minúscula, tá? Vou colocar aqui de vermelho para destacar a resposta, tá? Então, agora a atividade 2. A medida do arco BC é 92 graus. O arco BC, ó, esse arco BC é 92. Esse arco BC, ele corresponde ao ângulo central, ele é o arco correspondente ao ângulo central, e ele é o arco correspondente ao ângulo escrito também, ó. Aqui eu tenho o X, que é o ângulo escrito. Por que eu sei que o X é o ângulo escrito? Porque o vértice é o ponto da circunferência, tá? Então, por isso que eu sei que o X é um ângulo escrito. Então, eu vou tirar os dados aqui. X tirar os dados aqui. X é igual ao ângulo escrito, né? Então, X é igual ao ângulo escrito. Eu tenho esse arco BC, que é correspondente ao ângulo escrito, não é? Então, se X, o arco correspondente eu tenho dele, né? BC, que é igual a 92 graus. O BC, ele é um arco correspondente tanto ao ângulo escrito quanto ao ângulo central, tá? Então, o BC, ele é 92, que foi me dado a medida do arco. Para eu achar a medida do ângulo X aqui, que é o ângulo escrito, a gente sabe que a medida do arco correspondente ao ângulo escrito é igual ao dobro do ângulo escrito, não é? Então, o dobro do ângulo escrito. Então, eu tenho que 2 vezes o ângulo escrito, 2 vezes x, é igual a 92, não é? O dobro do ângulo escrito, que eu chamei de x, é igual a 92. Para eu achar quanto que vale o x, olha, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Vou deixar o x sozinho no primeiro membro. Repito 92, que já está no segundo membro. Passo o traço de divisão, por quê? Porque o 2 que estava aqui no primeiro, ele vai para o segundo com operação inversa, para deixar o x sozinho. Então, o 2 está multiplicando, ele passa com a operação inversa da divisão, da multiplicação, que é divisão. Então, 92 dividido por 2. 92 dividido por 2, gente, vai dar 46. Então, x é igual a 46 graus. X é igual a 46 graus. Vou colocar de vermelho. O x é o ângulo escrito, tá vendo? Tá vendo? Porque o x, ó, o arco central, o arco escrito, do ângulo escrito, ele é o dobro do ângulo escrito, né? Então, se o ângulo escrito é x, 2 vezes x é igual a 2 vezes o ângulo escrito é igual ao arco central, ao arco escrito, que é 92, que me deu aqui o valor do arco, que é 92. Então, aqui, o 2 está multiplicando, passa dividindo, 92 dividido por 2 vai dar 46, certo? Então, eu tenho a medida aqui desse arco e achei o ângulo escrito. Agora, eu vou achar o ângulo central. Qual que é o ângulo central aqui? Esse daqui, ó. O ângulo central é o vértice que está coincide com o centro da circunferência. Ó, o centro da circunferência é esse ponto O. O ângulo central não tem, eu chamei de Y. Então, eu vou colocar aqui, ó. X é o ângulo escrito.
E Y, ele é o ângulo central. Central, peraí. Vou colocar aqui, ó. Y é o ângulo central, certo? Então, o Y é esse ângulo central aqui. Eu quero achar o valor de Y, certo? Eu quero achar... Deixa eu chegar esse pra cá, que eu tô confundindo. Eu quero achar o valor desse ângulo central aqui, que eu chamei de Y. Qual que é o arco correspondente ao ângulo central? É esse arco BC, o mesmo arco que é correspondente ao ângulo escrito, ele também é correspondente ao ângulo central. Eu tenho a medida de BC, não tem? Que é 92, não é? A gente sabe que o arco correspondente ao ângulo central tem a mesma medida que o ângulo central. Então, se o arco é 92, o ângulo central, que é Y, também vai ser igual a 92 graus, tá? Então, o ângulo central é mais fácil achar, porque eu sei que o arco correspondente ao ângulo central, ele é igual ao ângulo central. Então, se o arco é 92, a medida do arco é 92, a medida do ângulo central, que eu chamo de Y, também é 92 graus, certo? Agora, atividade 3. Atividade 3, determine a medida do ângulo AOB, ó, esse ângulo AOB, quando der o ângulo assim, o nome do ângulo, vocês vão seguindo aqui, ó, AOB, tá? Na figura abaixo. Esse ângulo AOB é esse ângulo verdinho aqui, ó. Esse ângulo, ele é um ângulo que central, um ângulo inscrito na circunferência. Ele é um ângulo inscrito. Por quê? Porque seu vértice é o ponto da circunferência. Eu quero achar a medida desse ângulo. E qual o dado que eu tenho aqui? Eu tenho a medida desse ângulo aqui, ó. Amarelinho aqui, que é 84 graus. Esse ângulo, ele é o ângulo central. Por quê? Porque o vértice é o centro da circunferência. Então, o ângulo central eu tenho. Vamos colocar aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem o ângulo central, tá? A gente tem medida do ângulo central, que mede quanto aqui, olha? 84 graus. Mas eu quero achar a medida desse ângulo aqui, que é um ângulo inscrito, que é o ângulo AOB, tá? Ó o ponto A aqui, ó, AOB. Então, eu tenho a medida do ângulo central e eu vou achar a medida desse arco, porque esse arco ele corresponde tanto ao ângulo central aqui, quanto ao ângulo inscrito também, tá vendo? Ele é o mesmo arco do ângulo central, é o arco do ângulo inscrito. Então, se eu tenho um ângulo central, é fácil achar a medida do seu arco correspondente, porque a gente sabe que a medida do arco correspondente ao ângulo central é a mesma medida do ângulo central. Então, se a medida do ângulo central é 84 graus, a medida do arco correspondente a ele, que é esse arco AB, é igual a 84 graus também, certo? Não é? Então, esse arco AB, ele é o mesmo arco correspondente ao ângulo inscrito também. Só que para achar o ângulo inscrito, eu sei que a medida do arco correspondente ao ângulo inscrito é o seu dobro, né? Então, eu sei que 2 vezes, vamos chamar o ângulo inscrito de x, tá? 2 vezes o x, que é o ângulo inscrito, 2 vezes o ângulo inscrito é a medida do seu arco, que é do seu arco AB, tá? Ó, 2 vezes o x, que eu chamei o x do ângulo inscrito, 2 vezes o ângulo inscrito é igual à medida do seu arco AB. Então, o AB eu tenho, não é? Que o arco AB eu tenho. Então, vou colocar 2x é igual. Qual que é a medida de AB? 84. Para achar o valor do x, eu vou deixar ele sozinho aqui. O 2 está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro. Então, deixo o x sozinho, igual a... Repito que já está no segundo membro, que é o 84, que está depois do sinal de igual. O 2, ele saiu do primeiro membro, olha, ele estava antes do sinal de igual, saiu daqui
e vai para o segundo membro, vai para depois do sinal de igual. Sempre quando eu mudo de membro, eu mudo com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, vou passar o traço de divisão, dividido por 2. Eu estou fazendo aqui, mas se vocês souberem fazer mentalmente, pode fazer, tá? Se vocês souberem, ó, que a medida do ângulo do arco é o dobro da medida do seu ângulo, então a medida do ângulo vai ser a metade do raio. Do raio não, do arco, desculpa. Do arco. Então, a metade de 84 é 84 dividido por 2, x é igual a 42, certo? Então, 42 graus é a medida do ângulo AOB, que eu chamei de x aqui, tá? Então, determina a medida do ângulo AOB. Vamos colocar a resposta aqui. AOB é igual a 42 graus. Por quê? Porque o ângulo escrito ele é a metade do seu arco. Então, se o arco correspondente a ele é esse arco AB, que é 84, que a gente achou, então o ângulo escrito a ele vai ser a metade dele, 84 dividido por 2, que é 42, certo? Então, gente, por hoje é só a nossa aula. É só vocês prestarem bastante atenção, aprender esses conceitos, o que é um ângulo escrito, o que é um ângulo central, a medida do arco correspondente ao ângulo escrito, a medida do arco correspondente ao ângulo central, que vocês vão conseguir fazer todas as atividades do PET, tá? Hoje a gente encerra a semana 4, então até a semana que vem. Até lá. Tchau.